Centroavante é aquele que carrega nos pés a responsabilidade de fazer a diferença com gols. E inúmeros centroavantes já passaram pelo Bahia e deixaram a sua marca, seja de maneira positiva ou negativa. E no Nostalgia de hoje, vamos trazer uma lista com 7 centroavantes que vestiram a camisa do esquadrão. Tem artilheiro formado na base e que fez história com a camisa do Bahia. Tem jogador muito famoso que veio como a principal contratação da temporada, mas que não jogou nada. Tem também jogador que fez história no rival, mas que jogou no Bahia e que poucos lembram da sua passagem. Tudo isso e muito mais aqui no Nostalgia depois da vinheta. Olá galera, sejam bem-vindos ao nosso canal. No Nostalgia de hoje, nós vamos relembrar 7 centroavantes que vestiram a camisa tricolor. Mas não será um vídeo com um top 7, mas sim separado em 7 categorias em que eu coloquei um jogador a dedo em cada categoria dessas. Mas antes de começar o nosso vídeo, eu peço que você deixe aqui embaixo o seu gostei, se inscreva no nosso canal para poder ajudar o nosso projeto que está começando e compartilhe com seus amigos que torcem pelo Bahia e que gostam de reviver memórias. Para começar, eu queria falar sobre o jogador folclórico. E ninguém melhor nessa categoria que Fábio Saci. Fábio Saci, que ficou marcado pela sua comemoração. Ficou bem pouco tempo no esquadrão, mas esse pouco tempo que ele ficou aqui, a sua comemoração ficou eternizada. Fábio Saci chegou no Bahia na temporada de 2007 e logo virou xodó da torcida, pois toda vez que marcava um gol, colocava um gorro vermelho e começava a pular com um pé só. Dentro de campo, Fábio Saci se destacou, marcando 17 gols só no primeiro semestre daquele ano. E também ajudou o Bahia na campanha da Copa do Brasil, já que o Bahia foi muito bem, chegando até as oitavas de final, sendo eliminado somente pelo Fluminense e pelos critérios de gol marcado fora de casa, com Saci marcando gol até de mão. Ele foi muito bem com a camisa do Bahia, só que a sua saída ela foi um pouco conturbada, pois o seu contrato ele se encerrava em maio e a diretoria afirma que Saci não quis continuar no time e preferiu ir no Náutico, que jogava a Série B daquele ano. Só que o jogador afirma que ninguém o procurou para renovar o contrato e ele deixou o Bahia apenas 5 meses depois que chegou, ficando marcado para a torcida. Vamos para a próxima categoria, que é o jogador esquecido. E ninguém melhor nessa categoria que Nadson. Nadson ele ficou muito conhecido por ter jogado no time de Canabrava e por lá ele fez muito sucesso. Veio para o Bahia no meio de 2009 e por aqui ele teve uma boa passagem. Nadson chegou no Bahia para disputar a Série B daquela temporada. Ele veio por intermédio do diretor da época. E você lembra quem era o diretor de futebol do Bahia em 2009? Era ele mesmo. E Nadson foi bem recebido pela torcida, apesar da desconfiança de alguns torcedores, algo que era normal por Nadson ter feito sucesso lá em Canabrava. Mas Nadson, ele performou bem. Em 20 jogos disputados naquela Série B, Nadson marcou 9 gols e foi de boa utilidade para ajudar o Bahia a escapar do rebaixamento naquela temporada. E quando se encerrou o ano, Nadson ele foi embora para jogar no Sport. E muitos não lembram que Nadson jogou no Bahia em 2009. Vamos à próxima categoria, o jogador que a gente amava odiar.
E ninguém melhor nessa categoria do que Souza Caveirão. Não tem você, torcedor, que não já aplaudiu ou xingou ele, porque era aquele jogador que tinha partida, que jogava muito, fazia 3 gols, ajudava o Bahia, mas em outras horas perdia gols fáceis. Assim também tinha suas polêmicas, e foram muitas. Souza chegou no Bahia no ano de 2011 para ser o camisa 9 do time e ajudar o Bahia a conquistar o título baiano e também jogar na Série A. Só que Souza naquele ano ficou entre altos e baixos. Tinha partidas que ele ia muito bem, marcava gols, e tinha outras partidas que ele ia mal. Então ele passou a ser um pouco contestado pela torcida. Um exemplo daquele ano de 2011 foi um jogo contra o Atlético de Goiás, em que Souza ele marca o gol do Bahia, mas ainda no primeiro tempo ele é expulso por causa de uma confusão com o zagueiro. E quando chegou o ano de 2012, Souza viveu seu melhor momento com a camisa do Esquadrão. Foi aonde ele marcou 18 gols no Campeonato Baiano, ajudou o Bahia a sair de uma fila de 11 anos sem ganhar títulos, e no Brasileirão ele marcou mais 8 gols, e naquele ano ele ganhou o apelido carinhoso da torcida de Souza Caveirão. Foi o melhor ano dele com a camisa do Bahia. Ao todo, ele marcou 26 gols em 2012. Quando chegou o ano de 2013, Souza se envolveu em diversas polêmicas. O primeiro episódio que aconteceu comigo foi no Rio de Janeiro, que eu fui pego numa lei seca. Isso é normal, acontece com todo mundo, acontece com qualquer um. Eu sou ser humano, sabe que qualquer um pode vir, pode errar. Mas mesmo assim eu já recuperei minha carteira de habilitação. Esse foi o episódio com o Jorginho. Foi uma coisa que acontece durante o treinamento. Foi apenas uma foto que aconteceu ali, que nós tivemos nem foi uma discussão, foi apenas ele falou comigo de lá, eu falei com ele. Você xingou ele? Não. Aí resolvemos ali no campo mesmo, eu fui lá, falei com ele, e eu não tenho problema nenhum com o Jorginho. Com a repercussão dos casos, o Caveirão pensou até em sair do Bahia. Me deu a vontade de sair do Bahia, sim, me deu uma vontade muito grande, mas cada dia que passa a gente caminhando na rua, indo na rua jantar, indo no shopping, indo passeando pela rua, pessoas que a gente encontra na rua, torcedores mesmo, me motivando e perguntando: pô, Souza, volta logo que a gente quer vir em campo, a gente está com saudade de ver o Caveirão. Isso nos motiva bastante. E isso contribuiu muito para a bagunça que foi o elenco do Bahia no início daquele ano. E também como parte veio 2 goleadas históricas para o time de Canabrava. Isso tudo manchou e muito a reputação de Souza com a torcida do Bahia. Naquele ano, Souza ele foi péssimo, não jogou nada, só esteve envolvido em brigas e acabou marcando poucos gols. E quando acabou o ano, Souza ele estava com a imagem totalmente desgastada no Bahia. Não tinha mais clima para ele. Então, em 2014, logo no começo do ano, ele teve o seu contrato rescindido e foi jogar lá no time de Canabrava. Então, Souza foi aquele jogador que a torcida uma hora amava e em outra hora a torcida o odiava. Eu não acredito que você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal. Que é isso, rapaz? É tão fácil, é só clicar aqui embaixo e se inscrever, não custa nada. Então vai lá, desce um pouquinho e clica, se inscreva. Aproveita e já deixa um joinha no vídeo. A próxima categoria é o pé de rato. E nesse quesito, o pior de todos, Selmi. Rapaz, Selmi era muito ruim. Eu lembro que eu tinha 8 anos, quando eu estava assistindo o jogo do Bahia na Série B, e Selmi entrou em campo. Que tragédia. Meu amigo, ele era muito ruim. E não teve aquele torcedor que ficou com muita raiva de Selmi. Selmi chegou no Bahia no meio de 2004 para ser o camisa 9 do time naquela Série B. Só que ele foi muito mal. As suas atuações eram péssimas. Marcou somente 5 gols e foi muito criticado pela torcida. Todos pegavam muito no pé dele.
Só que o treinador da época, Vadão, justificava que Selmi era muito importante para o esquema tático. Inclusive, em uma conversa entre Marinho Júnior e Darino Senna, ele contou um pouquinho como foi a saída de Selmi do Bahia. E eu queria que você acompanhasse comigo esse áudio com as imagens da partida em que Marinho Júnior conta essa história. Mas o dia que Selmi sai, que inclusive é uma das situações, meu pai não era setorista do Bahia, mas ele pode até lembrar isso, acho que meu pai fazia o adversário, não lembro exatamente, mas assim, quando o Selmi sai, é um jogo contra o Náutico que ele tira Selmi e bota Ari no meio campo, pô. Ele vai só com o Neto Potiguar de referência, e a gente toma 4. Cook faz festa, meu filho, gol de tudo que era jeito daquele maluco. Eu não lembro muito bem dos jogos dessa época. Eu lembro desse, eu lembro desse, que eu digo, o dia que vocês ficavam, Selmi, pede pra sair, Selmi, então me ligou, pai. E a torcida pedindo pra Selmi sair. Contextualizando pros mais novos, Selmi era um centroavante. Ruim. Grandão, ruim, mas é que tá. O Bahia jogava no 4-4-2, losango, com o Neto Potiguar, mobilidade e ele de referência. Só que é o seguinte, ele tinha um papel tático fundamental. Sim. Porque ele prendia a zaga e ele dava espaço para Robert, que estava de trás, para Cícero e Rodrigo, que estava de trás, para Neto Potiguar, principalmente. Quando o Bahia perde aquela referência, o Bahia contratou o Bebeto, justamente para botar ele no banco. Só que o Bebeto não consegue ter uma sequência boa. Aí o que acontece? Luiz Alberto é nesse ano? Vou te falar. Repare, a reta final do Bahia, sabe qual é o ataque? Rina e Neto Potiguar, dois miudinhos. Luiz Alberto era desse time reserva. Luiz Alberto tava no grupo, né? Tava no grupo. E aí, tipo, o Selmi pede pra sair, Selmi sai. Depois desse jogo, Selmi foi para a reserva. Entrava no decorrer de alguns jogos, mas sempre ia muito mal. Ele se atrapalhava com a bola, era algo bizarro. E com o fracasso do Bahia naquele ano, em não conseguir o acesso, Selmi foi embora do time e não deixou saudades nenhuma para a torcida. A nossa próxima categoria é decepção. E um jogador que decepcionou muito no Bahia foi Viola. Indo para o ano de 2005, depois que o Bahia não conseguiu acesso, a diretoria prometeu fazer um time que ia ganhar o Brasileirão da Série B e trouxe uma contratação de peso. E para quem é daquela época vai lembrar que Viola jogava muito e foi criado uma expectativa enorme para a contratação dele. Inclusive, eu mostro aqui para vocês uma matéria da época em que o Bahia o elogiava muito, colocava nele uma expectativa alta. O tetracampeão tá vindo e vai ajudar o Bahia a subir para a Série A. Mas não foi o que aconteceu. Viola chegou no Bahia em 2005 como a principal contratação daquele time, com uma bagagem enorme. Ele chegou no Bahia ganhando um salário de 70 mil, só que acabou se envolvendo em diversas polêmicas. Teve poucos momentos bons, como um golaço de bicicleta contra o Grêmio, que ficou marcado para a torcida como um dos gols mais bonitos da antiga Fonte Nova, e o gol na final do Campeonato Baiano contra o time de Canabrava. Fora isso, só foi polêmicas. Polêmica na hora de se contundir, em que ele deixou de jogar um jogo no Bahia alegando que estava contundido, mas acabou indo para outro país para poder jogar um jogo com a seleção Master do Brasil. Também polêmicas em jogos, e no final da temporada o Bahia foi rebaixado e Viola ficou como um dos principais responsáveis pela bagunça que foi o time do Bahia naquele ano. A sua passagem do esquadrão foi péssima e pela expectativa que foi criada em cima da sua chegada, foi uma das principais decepções que o Bahia já teve. A nossa penúltima categoria é aquele jogador que honrou o manto do esquadrão. E aí eu coloco Jael. Jael, que teve duas passagens pelo Bahia, 2009 e 2010. E nas duas ele jogou demais. Jael chegou no Bahia no ano de 2009 e foi uma peça fundamental para o tricolor escapar do rebaixamento naquela Série B. Marcou 10 gols em 20 jogos. Porém, ele se envolveu em uma confusão com o gerente de futebol da época, André Araújo,
e acabou sendo dispensado do time e foi jogar lá na Suécia. E após uma rápida passagem nesse time da Suécia, ele voltou para o Bahia em 2010. E no ano de 2010, ele fez uma temporada espetacular. Marcou 12 gols na Série B. Foi de extrema importância para o Bahia conquistar o acesso naquele ano para a Série A e ficou com um carinho enorme da torcida que deu para ele o apelido de Jael Cruel. Então, ele saiu daquele ano de 2010 amado pela torcida. E quando encerrou o ano, ele foi embora do Bahia. Só que ocorreu uma situação em 2015, aonde Jael ele teve uma negociação para retornar para o Bahia naquele ano. E aconteceu que estava indo tudo muito bem na negociação, a ponto do Bahia anunciar o retorno do jogador. Só que logo em seguida, Jael acabou dando para trás na negociação e preferiu ficar no Joinville, manchando muito a sua reputação com a torcida. Só que dentro de campo, Jael ele honrou o manto tricolor. Na nossa última categoria, o craque. E o cara que jogou muito no Bahia, nas suas duas passagens, Marcelo Ramos, revelado no Esquadrão, começou a sua carreira em 1991 e ele fez história com a camisa tricolor. Marcelo Ramos é o sexto maior artilheiro da história do Bahia, com 128 gols pelo Esquadrão. Ele foi cria das divisões de base do tricolor, iniciando a sua carreira no time profissional no ano de 1991, antes de completar 18 anos. Pelo tricolor, ele conquistou o Campeonato Baiano de 91, 93 e 94, se destacando muito pelos seus gols, e ele era um atacante espetacular. Vale destacar que no Baiano de 93, Marcelo Ramos ele foi o artilheiro com 22 gols. E naquela campanha histórica de 1994, Marcelo Ramos ele estava em campo e ajudou muito o Bahia na conquista daquele título que ficou marcado com o gol de Raudinei. Marcelo Ramos ele jogou muito bem com o Bahia e se destacou tanto que em 1995 acabou sendo vendido para o Cruzeiro e retornou para o Bahia em 2008, aonde naquele ano ele marcou 7 gols em 13 jogos, indo mais uma vez muito bem com a camisa do Esquadrão. Quando encerrou o ano de 2008, Marcelo Ramos acabou indo embora do Bahia. Mas eu digo para você, com a camisa do Bahia, Marcelo Ramos foi um craque e sempre deu alegria à torcida do Bahia. Galera, eu espero que você tenha gostado da nossa lista. Eu peço mais uma vez que você se inscreva no nosso canal, deixe seu gostei e compartilhe com seus amigos. Eu vou deixar aqui um agradecimento para todos que lá no Instagram comentou. Eu vou colocar aqui cada um que deixou a sua lista. Muito obrigado, galera. Se inscreve também lá no nosso canal no Instagram. Valeu, pessoal. Melhor, nos siga. Então, até a próxima para o nosso Nostalgia.